Como vender na advocacia todos os dias? Como montar um escritório de advocacia próspero com previsão financeira? O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a fechar até 3 contratos por semana, fazendo um faturamento de até R$ 30 mil num prazo médio de 90 dias, mesmo sendo iniciante e não tendo experiência. Muitos advogados têm uma dor muito grande e muito latente: ter clientes na advocacia. Como que eu consigo ter clientes e fechar clientes todos os dias? No início da minha advocacia, essa era a minha maior dor. Por quê? Eu vinha de um outro mercado, que era uma imobiliária, e montei um escritório de advocacia para trabalhar para esses clientes na imobiliária, achando que eu teria indicações, que eu sobreviveria de indicações. E foi quando eu comecei no escritório que eu percebi essa grande dor. Por quê? A maioria dos advogados reclama que a advocacia está saturada, que tem 1 milhão de advogados, que não tem mercado para todo mundo, que os clientes fazem muitas pesquisas e prostituem o mercado, isso mesmo, trazem os advogados a fechar valores irrisórios, até mesmo para sobreviver. Isso é muito triste, mas é uma realidade de todo mundo. E comigo também não foi diferente. No início da minha advocacia, eu não tinha sequer uma especialização. Ou seja, eu fazia ações trabalhistas, eu fazia ações cíveis, eu fazia ações criminais. Eu não sabia precificar, eu fechava cliente porque eu cobrava mais barato. E eu imagino que muitos advogados têm essa grande dor de ter que fechar um contrato mais barato para poder sobreviver. Foi somente quando eu conheci o mercado digital que eu entendi a força que é um tráfego pago, que é o Google Ads, que é o Meta Ads, um posicionamento digital muito forte, foi que eu aprendi a vender todos os dias. Mas é muito difícil para o advogado sobreviver na advocacia sem ter experiência, sem ter um treinamento adequado. O advogado não foi treinado para montar um escritório de advocacia. O advogado foi treinado na faculdade para ele conhecer de lei, conhecer de jurisprudência. A faculdade não ensinou o advogado que é muito importante para a sua sobrevivência e da sua família ele vender todos os dias na advocacia. Mas Isaías, todo mundo quer fechar contrato, mas como que fecha contrato se não tem clientes? Na verdade, existe uma quantidade de cliente muito grande, porque o Brasil é um país de terceiro mundo e é um país que tem muita discórdia, ou seja, todo dia casais se separam, todo dia pessoas são demitidas do seu trabalho, todo dia contas são banidas da Uber, contas são banidas do Facebook, contas são banidas do Instagram. Existe uma discórdia entre as empresas, inadimplência, problema com juros altos. O Brasil, aliás, é o país dos juros altos, tem muitos advogados enriquecendo com diminuição de juros. E isso é uma realidade latente. Então, como que você fala comigo que não tem cliente? Antigamente, o advogado montava o escritório de advocacia, ele tinha que ficar esperando clientes de indicação. Hoje em dia, o advogado controla o cliente entrar no seu escritório. Mas como assim, Isaías? Ele controla? Sim, ele controla através do tráfego pago. O tráfego pago foi a melhor coisa que foi inventada, é um presente de Deus. Por quê? Quando você faz uma campanha, por exemplo, no Google Ads, se vocês não sabem, o Google Ads ele é como se fosse pré-pago. Você coloca um crédito lá e o Google Ads mostra o seu anúncio para as pessoas através de um clique. Quer dizer, se o cliente clicar no seu anúncio, vai automaticamente para uma página que você criou, que a gente chama de homepage. Muitos advogados usam um site institucional, mas um site institucional não converte igual uma página, porque a página tem que ser simples e atrativa. Ela tem que apenas dizer o que o advogado faz, quem ele é, uma foto dele, provas sociais, que são avaliações do próprio Google mesmo, e o botão de WhatsApp. Porque o cliente clica nesse botão de WhatsApp, automaticamente chega para o escritório de advocacia, chega no WhatsApp do escritório. O advogado pode iniciar naquele momento um atendimento e é uma possibilidade de fechamento de contrato. E das mais variadas, você pode fechar um contrato de R$ 500, você pode fechar um contrato de R$ 300 mil.
tem de todo tipo de cliente no Google Ads, só que ele traz muitas possibilidades. E a maioria das pessoas ou fazem isso de forma errada e não conseguem retorno porque fazem sem estratégia, ou sequer não fazem, ou não acreditam, ou imaginam que a própria OAB proíbe que o advogado faça anúncios. A OAB proíbe a captação mercantilista na advocacia, mas não é isso. O Google Ads, você apenas vai dar informações para o seu cliente. E o seu cliente clica no seu anúncio e ele chega até o seu WhatsApp. Gente, tem cliente todos os dias. E você não precisa mais ser um advogado do interior ou ser um advogado da capital, trabalhar só naquela cidade que você está, não. Foi-se a época disso. O processo é digital, então você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Você tem noção do potencial que é isso? Você tem noção do número de pessoas? Por quê? A plataforma, ela não é uma instituição de caridade. A plataforma visa lucro, como o escritório também tem que visar lucro. Então, quando você coloca um crédito lá e delimita qual o valor que você disponibiliza para a plataforma mostrar para os seus clientes, eu vou dar um exemplo, R$100 por dia, não precisa de você colocar valores astronômicos na plataforma. Você pode começar pequeno, porque como diz, quem nasce de grande é monstro, então você pode começar pequeno, investindo, por exemplo, R$50, R$70 por dia, porém você tem que anunciar isso com recorrência. Não adianta você anunciar um dia e esperar que você vai conseguir resultado. Você pode até fechar um cliente com um dia, mas vai ser sorte. A gente não trabalha com sorte, a gente trabalha com estratégia. O que vira a mesa da advocacia, ela é estratégia, não é sorte. Sorte fica para Deus e fica para fé. Mas eu quero que você tenha sucesso e que esse sucesso esteja no seu controle, não no controle de terceiros, indicação e também Deus. Apesar de Deus ser tudo na nossa vida, a gente precisa de fazer a nossa parte. Ou seja, a fé sem obra, ela está morta. Então você precisa de fazer a obra. Então você coloca esses valores todos os dias no Google Ads. Esse cliente vai chegar no seu escritório e você vai fazer um atendimento com ele. Vou falar o certo e vou falar o errado. Há advogados que atendem esse cliente muito depois. Quer dizer, o cliente chama de manhã, o advogado vai chamar ele daqui 2 dias. Isso acontece? Isso vai dar certo? Não. Por quê? O cliente que quer ser atendido tem o princípio da imediatividade. Ou seja, ele manda a mensagem, ele quer ser atendido. Porque se você não atender esse cliente naquele momento, o que esse cliente vai fazer? Ele vai clicar em outro anúncio e outro advogado vai atender, vai acolher esse cliente e vai fechar o contrato. Quando você entrar em contato com ele, esse cliente vai te responder falando que já fechou com outro. Você vai perder o dinheiro que você anunciou, você vai perder a oportunidade, os honorários que você receberia desse cliente e você ainda vai ficar frustrado. Outro erro que eu acho que muitos advogados têm cometido é atender esses clientes com inteligência artificial. Em certo ponto, a inteligência artificial filtra esses clientes, porque muitas das vezes esses clientes não percebem que é uma inteligência artificial. Mas uma inteligência artificial, ela trabalha de forma programada, ela não tem o feeling do atendimento, ela não tem aquele acolhimento. E esse acolhimento fecha muito o contrato. Quer dizer, pode ser que a inteligência artificial te ajuda você a atender o cliente mais rápido se você não pode atender ele naquele momento. Entretanto, se você delegar isso para uma coisa que não está no seu controle, eu tenho visto muitos alunos fazerem isso e se arrependendo. Talvez fechavam 30, 40 contratos por mês e com a inteligência artificial, achando que vai ficar livre do departamento comercial, passa a fechar 10, passa a fechar 15. Será que isso vale a pena? Não sei. Para mim, no escritório de advocacia, eu não faço isso. Eu atendo, eu tenho uma equipe para poder atender, a gente treina muito bem essa equipe, a gente remunera essas pessoas muito bem para que elas acolham o cliente, atendam o cliente com alegria, não com juridiquês, que é um erro muito grande, como advogadão, atenda o cliente como se fosse de igual para igual, acolhendo esse cliente. Se o cliente quer conversar digitado, atendimento via digitação. Se o cliente quer conversar por áudio, ele tem dificuldade de digitar determinadas áreas, o cliente prefere conversar por áudio, principalmente se o cliente do advogado é mais simples. Eu oriento o advogado que tem que atender ele também por áudio e ouvir os áudios dele, mesmo que ele fale muita coisa desnecessária, mas acaba ele dando pistas e falando uma coisa que talvez para esse cliente não tem nenhuma
não muda nada no processo dele, mas para o advogado pode ser que esse detalhe é o pulo do gato. Que eu falo que uma advocacia bem feita, ela trabalha com detalhes. Detalhes decidem grandes ações, então não deixe passar batido detalhes. Prestem muita atenção nesses áudios, porque pode ser que você aproveite esse áudio muito. E até também para refinar se o cliente é perfil para você manter o atendimento para ele ou se o cliente só quer tirar uma dúvida. Se ele quer só tirar uma dúvida, eu também oriento você a atender ele melhor do que um cliente que vai fechar. Por que eu digo isso? Porque existe o gatilho da reciprocidade. Muitos advogados não usam o gatilho da reciprocidade. O que é isso? Quando você dá uma informação para a pessoa de boa vontade, essa pessoa se sente com gratidão. E a gratidão faz essa pessoa fechar contrato com você, a gratidão faz essa pessoa te recomendar para os amigos, para a família e faz você fechar diversos contratos por uma simples atenção que você dá para a pessoa. Hoje em dia as pessoas vivem numa carência muito grande. Então, quando alguém dá atenção para elas, essa pessoa ele é valorizado. E uma outra coisa também que eu consigo muito no meu escritório, pelo gatilho da reciprocidade, é avaliações. Eu deixo esse cliente tão feliz com aquela dica que eu estou dando para ele, mesmo que não seja o que ele quer ouvir, porque a gente também precisa de ser sincero com as pessoas e não dizer para elas o que elas querem ouvir, dizer para elas a verdade. Porque hoje em dia é a era da informação. Se você passa para a pessoa uma informação que ela quer ouvir e ele pesquisa e vê que aquela informação que você passou não é correta, isso tem um efeito contrário também. Então eu acho que você tem que passar uma informação correta, aquela que você a detém. Então, atender o cliente com muito carinho, ter um comercial atencioso. A gente fecha no meu escritório de advocacia uma média de 70 a 100 contratos todos os meses. Mas eu tenho certeza que se a gente fechasse, atendesse os clientes com juridiquês, a gente fechava 15, 20 contratos com a mesma verba que a gente investe. A gente não tem 50 advogados no escritório, não. A gente tem uma equipe de 9. E no comercial a gente tem uma equipe de 3. Mas dá conta. E essa equipe atende muito bem e tá de parabéns. A gente treina essa equipe, confia nessa equipe, o coração da empresa, e graças a Deus tem dado super certo. Uma outra vantagem também que o advogado tem no tráfego pago é o Meta Ads. Como é que funciona o Meta Ads? O Meta Ads ele funciona para aquele cliente que muitas das vezes ele não sabe que ele tem um direito, ou aquele cliente no remarketing. O que é isso? Esse cliente disse que está com um problema na família e que quer divorciar. Teoricamente, o Instagram escuta tudo o que você fala, mas ele escuta por códigos. Então, se ele fala que ele entende que está precisando de um advogado de família, inconscientemente, você vai passar na sua timeline, vai começar a aparecer para você anúncios de advogados. Não vai aparecer tantos anúncios de advogados porque a galera ainda não dá credibilidade para isso, mas aí está um ouro, porque é um mercado que tem muito pouca competição. Outra coisa também, o cliente clicou lá no Google Ads, em qualquer advogado. Ele também abre para a inteligência do Meta Ads, que é um cliente em potencial. O Meta Ads mostra esse cliente para o advogado. Só que a diferença do Meta Ads é que quando o advogado cria um posicionamento digital, ele cria uma vitrine, mas uma vitrine que eu falo não é uma vitrine de videomaker, uma página bonita com conteúdo raso, é um bolo de chantilly maravilhoso com recheio de barro, não é isso. São conteúdos que agregam valor. São conteúdos, são entregas para a vida da pessoa que transforma. É mostrar para aquela pessoa que ela tem determinados direitos e quais os benefícios que ela tem de contratar um advogado. Isso não tem problema nenhum para a OAB. Mas, Isaías, isso é tráfego orgânico que você está dizendo. Tráfego orgânico demora muito, sim. O tráfego orgânico demora muito, mas existem diversas estratégias que a gente utiliza o tráfego orgânico. Por exemplo, uma delas é a vitrine. Quando o cliente chega em você, ele não te conhece. Ele quer ser atendido por um advogado especialista. Por que ele quer um advogado especialista e não generalista? Porque ele quer uma pessoa que entenda o problema dele, que já tenha vivido o problema dele com diversas ações. Fica muito mais fácil. Quando ele começa a conversar com você no comercial, o cliente percebe isso. O cliente percebe que você atende ele com segurança. Essa segurança gera uma autoridade muito grande. Quando o cliente vai na sua página e vê, por exemplo, eu sou advogado trabalhista.
Então, o meu posicionamento ele é 100% advogado trabalhista. Eu tenho uma conta para advocacia e uma conta para mentoria, para justamente para o cliente chegar e ele tem um problema trabalhista, ele enxergar só dicas trabalhistas. É muito difícil o cliente ter um problema que eu não tenha um vídeo de dicas lá no meu Instagram. Isso vai gerar para o cliente 3 coisas. A primeira coisa, eu estou conversando com um especialista. A segunda coisa, que essa pessoa conversa de uma forma tão simples que eu consigo entender. Eu não falo para outro advogado. Pode ser que os advogados falem assim, ah lá, o doutor não sabe nem conversar, mas o meu vídeo não é para outros advogados. Eu não sou professor universitário, que aí eu daria uma aula para advogados. Eu sou, na verdade, um advogado trabalhista. Então, o meu posicionamento é para o meu consumidor final, não é para outros advogados. Então, eu não gravo vídeo de terno, eu não gravo vídeo com juridiquês, eu não gravo vídeo de jurisprudência, vídeos confusos que nem advogados entendem. Eu gravo vídeos focados na dor do cliente. Aí, o cliente olha esses vídeos e, teoricamente, o básico ele já entende ali. Se é um momento desse cliente me contratar, ele já vai clicar no meu WhatsApp e vai fazer contato comigo com 70%, 80% desse contrato fechado. Porque as principais dúvidas dele eu já tirei lá na minha página de forma orgânica, gratuita. Eu não paguei nada por isso. E outra coisa, se não é o momento desse cliente fechar o contrato comigo, ele vai chegar em casa e vai falar com a esposa dele, olha esse vídeo aqui, olha o que esse advogado está fazendo. Se ele lembrar que tem alguém na família precisando de uma ação trabalhista, ele vai encaminhar esse vídeo para essa pessoa. Olha para você ver o poder que é um posicionamento digital. Eu fecho contratos com advogados de outras áreas que veem os meus vídeos focados no direito do trabalho, eles têm clientes no escritório deles de indicação, ou clientes que procuram eles indicam o meu escritório de advocacia. Por quê? Porque eu sou especialista em direito do trabalho. E isso vai acontecer com vocês em qualquer área que vocês tiverem. Porque a excelência trabalha para os reis. E quando você faz um trabalho, Isaías, mas eu vou gravar vídeo, eu não formei para gravar vídeo, eu tenho vergonha, o que minha família vai dizer? O que os meus amigos vão dizer? Como eu disse antes, eu não gravo vídeo para minha família, eu não gravo vídeo para os meus amigos. O meu Instagram, não é, apesar de ser uma comunidade, é um local que eu faço para ganhar dinheiro, onde eu pago minhas contas. A minha família não paga minhas contas, os meus amigos não pagam minhas contas. O que eles acham da qualidade do meu vídeo, se é bonito, se é feio, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o dinheiro que eu ponho no bolso e o investimento que cada vídeo desse pode trazer uma infinidade de contratos sem eu pagar nada. Então, é uma estratégia muito forte. E ainda tem o terceiro e último benefício. O seu cliente não te conhece. Então, como que o cliente passa a te conhecer? Ele vai te contratar no escuro? Pode ser que ele contrate. É aquele perfil dominador que quer resolver o problema muito rápido. Mas grandes ações, é muito comum aquele cliente pesquisar um pouco da vida do advogado. Gente, e pesquisar da vida do advogado hoje é a coisa mais fácil do mundo. Colocar o nome do advogado no Google vai aparecer muitas coisas, boas e ruins. Colocar o nome do advogado no Instagram e ele ter uma conta aberta, vai aparecer a vida do advogado lá. Se o advogado tem um posicionamento bom, um posicionamento humanizado com o seu cliente, o cliente passa a assistir esses vídeos, as publicações desse advogado, ele gera para o cliente uma autoridade absurda. Ele passa a te procurar como autoridade. Então, você não tem mais que negociar com o cliente por preço. Você não precisa mais de dar um preço para o seu cliente, achando que se ele não fechar o contrato, ele não volta nunca mais. Porque é uma negociação com muita segurança. É o cliente vindo até você com o interesse de comprar o seu serviço. Não é o contrário. Você ir atrás desse cliente e pedir ele, pelo amor de Deus, para assinar um contrato. Muito pelo contrário. No início da conversa, esse cliente pensa o tempo todo, como que eu contrato esse advogado? Será que eu posso pagar os honorários desse advogado? E isso, quando o cliente pensa que você é muito caro, que os honorários do seu escritório são muito altos, é um prato cheio para o advogado treinado. Por que, Isaías, para o advogado treinado? Porque você não precisa mais de dar preço com medo. Você pode dar um preço justo. Porque, é óbvio, uma ação que é 10 mil reais, você falar que vai cobrar 100 mil reais, o cliente não é bobo.
O cliente vai entender que você está buscando mais proveito econômico do que a própria ação dele pode fornecer. Ele não vai te contratar. Mas se você pede um valor que é dentro do razoável, você gera valor para esse cliente antes de passar o seu orçamento. Quer dizer, você mostra para esses clientes todos os riscos que ele tem dessa ação. Ele mostra para esses clientes todos os benefícios. O que ele pode ganhar nessa ação? É claro, não estou dizendo aqui para vocês prometerem resultado. Isso não pode, mas vocês podem fazer uma análise de risco. E isso não é errado. Desde que essa análise de risco seja uma análise de risco sincera. Eu acho que todo trabalho no digital ele tem que ser muito sincero. O advogado tem que se posicionar com o cliente com muita sinceridade. Mesmo que seja a melhor notícia para esse cliente é dizer para ele que você recomenda ele não ajuizar a ação. Por esse motivo. Não vale a pena por esse motivo. No seu caso, as probabilidades de você conseguir êxito na sua ação são muito baixas. Porque quando você explica isso para o cliente e o cliente entende, tira da cabeça dele aquela oportunidade do senso comum. Eu acho que uma das funções do advogado é isso. Porque se o cliente não assina o contrato com você hoje, mas você encantou esse cliente com esse atendimento, você planta nesse cliente uma semente. E essa semente pode germinar no futuro e gerar muitos contratos. Eu não sou favorável a viver de uma advocacia de indicação, mas não quer dizer que chega uma indicação no meu escritório que eu a nego. Por quê? Eu faço um jardim. E o jardim você começa plantando uma semente. Então, cada cliente é um terreno fértil que você tem a oportunidade de plantar uma semente e vender seus serviços todo dia. Porque pensa, se você fecha contratos todos os dias, independente da área que você milita, contratos mais baixos ou contratos mais altos, mas você consegue ter um número maior de fechamentos, você sequer vai dar conta de atender isso sozinho. Quer dizer, você vai ter que contratar advogados, você vai ter que contratar estagiários, você vai ter que contratar um paralegal. Automaticamente, você vai começar a trabalhar no seu escritório de advocacia ou na sua advocacia individual com previsibilidade financeira. Você vai poder investir em conhecimento, pós-graduação, mestrado. Você vai poder investir na sua família, morar melhor, andar num carro melhor, se vestir melhor, poder fazer viagens internacionais com a sua família. Você muda o jogo. Mas, para isso, é necessário você decidir. Qual que é a decisão? Venda todo santo dia. Você não vai conseguir mudar a mentalidade no ambiente que você está. Por quê? Se você está num ambiente de pessoas que não são empreendedoras e você dizer que você vai montar um escritório de advocacia, as pessoas vão te chamar de doido. Se você está num ambiente de outros advogados que ganham 3, 4, 5 mil reais, que vivem na suposta estabilidade, vai virar para você e vai falar assim, nossa, você vai largar a CLT, você vai largar o certo para uma coisa duvidosa, mas lembre de uma coisa, que você nasceu para vencer e Deus te criou para ser um rei. E esse rei, esse leão, essa leoa mora dentro de você. Só que você precisa de ter coragem de agir. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui, mas o que vai te levar para o nível superior é o conhecimento que você vai adquirir agora, é o foco em venda. Não tenha vergonha em vender. Flávio Augusto fala que o pilar mais importante de qualquer empresa, ele é o setor de vendas. Porque o setor de vendas é o que põe dinheiro no caixa da empresa. E o que põe dinheiro no caixa do escritório de advocacia é fechamento de contrato. Fechamento de contrato nada mais é do que uma venda. Então, venda todo dia. Quando eu passei a vender meus serviços todos os dias, 2, 3 vezes, fechar 1, 2, 3, 5, já fechei 8, 10 contratos num único dia, fazer parceria com os outros advogados, eu já fechei parceria de contratos de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil reais. Eu comecei a entender que era possível que outros advogados fechavam contratos todos os dias. Por que eles fechavam contratos todos os dias? Porque esses advogados criaram uma mentalidade vencedora. Esses advogados deixaram a mesa que eles sentavam antes de pessoas reclamando para poder trabalhar, para poder pôr a mão na massa, para poder aprender coisas novas e poder vender todo o santo dia. Isso muda a realidade do escritório de advocacia, da sua família. Os seus pais vão ter muito orgulho. É ilusão você falar, mas o meu pai tem orgulho de mim, eu ganhando dinheiro ou não. Ele gosta de você e tem um sentimento.
Mas se você está encaminhado na sua vida, você está tendo resultado, a sua família está crescendo, você está casando, você está tendo filhos, você não tem noção do orgulho e do valor que você vai gerar isso para sua família. E a família é um pilar mais importante que o advogado tem, porque sem família você não é nada. A família, ela é muito importante. Valoriza a família, invista na instituição da família, porque a prosperidade, ela está atrelada à família. Você pode conseguir resultado na advocacia sozinho, sendo solteiro, mas você não tem noção do poder que é você constituir uma família. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha tenha ajudado vocês de alguma forma. Isso é uma gota do oceano, porque tem muita coisa bacana para passar para vocês, tem muita coisa legal para a gente poder falar nos nossos vídeos. Eu peço a gentileza, muitas pessoas assistem nossos vídeos, mas não curtem. Curtam nossos vídeos, seguem nosso canal, tamo junto, forte abraço para vocês.